Hello friend, oi amigo, oi amiga, bem-vindo a mais uma lição da Welsh Inglês Técnico. Essa é a lição Propriedades das Operações ou Properties of Operations. E nessa lição nós vamos rever algumas das propriedades daquelas operações aritméticas que vimos mais cedo. Lembre que este é o vídeo que contém a matéria não só em inglês, mas também as explicações, as dicas, as pronúncias em português. O objetivo aqui é de poder conversar mais abertamente em português sobre a matéria para depois você voltar e assistir de novo a lição que é só em inglês e ver se consegue entender, captar tudo e repetir também, tá? Então vamos lá. O que nós vamos aprender nessa lição? Nós vamos ver 3 das propriedades das operações aritméticas. Essas propriedades você conhece muito bem em português. As 3 são a comutativa, associativa e distributiva. Vamos ver essa mesma lista em inglês. So what are the topics of this lesson? What will we learn? What will we study? 3 things. 3 of the properties of arithmetic operations. The 3 properties, as 3 propriedades, you know very well. Você conhece muito bem. The commutative property, the associative property, and the distributive property. One more time. Commutative, associative, distributive properties. Vamos falar logo sobre essa palavra property, propriedade, property, a pronúncia aí, lembra que apesar de ser O, é pronunciado como um A, property, como se fosse um P e um monte de R's, né? Quase não tem vogal, property. Então, vamos seguir em frente agora com a matéria da lição e vamos começar com a primeira propriedade, que é a propriedade comutativa. Comutar quer dizer, nesse sentido aqui, trocar, mudar de posição. E vamos lembrar que essa propriedade é aquela que nos diz que a ordem dos operandos não importa. A ordem, qual vem primeiro, segundo, dos operandos na operação, não importa, não faz diferença, não muda o resultado. Então vamos ver essa primeira propriedade em inglês, the commutative property, commutative. Vê aí os 2 M's na escrita, commutative, e a pronúncia, primeira sílaba, o som é como se fosse um A, commutative property. Então, essa propriedade é sobre trocar, comutar, commute. The commutative property is the property that says the order of operands does not matter. Mais uma vez. The commutative property is the property that says the order of operands, a ordem dos operandos, does not matter, não importa, does not matter. Vamos só ver essa expressão que usamos, does not matter. Frequentemente se ouve that doesn't matter, usando a contração, né? Does not, doesn't, that doesn't matter. Isso não importa. Isso não faz diferença. That doesn't matter. O oposto é that matters. That matters. Isso importa. Aqui estamos usando para falar sobre a troca da ordem dos operandos. The order of operands does not matter. Não importa. Então, perguntaríamos, does the order of operands matter? No. It does not matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Mas depois de dizer que não importa, aí temos que ir além, explicar mais. Não importa
na multiplicação e na adição. It doesn't matter in multiplication or addition. So, commutative property applies to, se aplica a, funciona com multiplication and addition. Applies to multiplication and addition. For example, if we have A plus B, se temos A mais B, we can change the order, podemos trocar a ordem, B plus A. A plus B is the same as, é o mesmo que, B plus A. A plus B, B plus A. Give us the same answer, nos dão a mesma resposta. It's the same with multiplication, é o mesmo com multiplicação. A times B equals B times A. A vezes B igual a B vezes A. A times B equals B times A. The order of the operands does not matter. The order of the operands, a ordem dos operandos, does not change the result. Não muda o resultado. For example, 3 plus 7 is the same as 7 plus 3. 3 plus 7 is 10. 7 plus 3 is 10. The order of the operands did not change the result. A ordem dos operandos não mudou o resultado. Also with multiplication, também com multiplicação, 2 times 9 equals 9 times 2. 2 vezes 9 é igual a 9 vezes 2. The order of operands in multiplication does not matter. A ordem dos operandos na multiplicação não importa. However, porém, uma palavra. This property does not apply to subtraction or division. It does not apply to subtraction or division. Não se aplica a, não funciona com, não dá, com subtração ou divisão. It does not apply. It does not work. For example, A minus B is different from, é diferente de, B minus A. A minus B is different from B minus A. The order matters. A ordem importa. The order matters. Also, with division, A divided by B is different from B divided by A. The order matters. It makes a difference. Faz uma diferença in the results, no resultado. Então, the order matters, a ordem importa. It makes a difference, faz uma diferença in the results, no resultado. Agora vamos falar da outra propriedade, que é a associativa. Associativa. Nós vamos ver primeiro em português e depois conversar em inglês com dicas em português. Tá? Em português, vamos lembrar que, como comutativo é sobre a ordem dos operandos, associativa é sobre o agrupamento dos operandos. Isso é, quais operandos a gente associa juntos, agrupamos juntos, e diz que não importa quais a gente agrupa. Now let's talk about the associative property. Associative property. Vamos ver a pronúncia. A segunda sílaba não é o, é o. Associative property. Agora no CI, associative, depende da pessoa. Muitas vezes falamos associative, como se fosse simplesmente SI, associative, ou às vezes você vai ouvir como se fosse sh, em inglês o SH, associative property. Tem que esperar os dois, que os dois estão corretos e são usados. This property says that the grouping
of the operands does not matter. Which ones we choose to group does not matter. Essa propriedade nos lembra que podemos agrupar como quisermos, que não faz diferença. But why do we need to group? Por que precisamos agrupar? Well, when we have a list, A plus B plus C, and we are trying to use a binary operation, quando temos uma lista A mais B mais C, estamos tentando usar uma operação binária, we need to remember that a binary operation, uma operação binária, such as addition or multiplication, como adição ou multiplicação, uses two operands at a time. Só usa dois operandos de vez. So, if we have three numbers, we need to group them in pairs to use these operations. Se temos três números ou mais, temos que agrupá-los em pares para usar essas operações. Daí esse agrupamento. So that's why we have this grouping. So, for example, if we have the numbers 1 plus 3 plus 6, this property says we are free to group 1 and 3 together and do this sum, or group the 3 and 6 together and do that sum first. Então, se temos esses números, nós temos, usando essa propriedade, temos a liberdade de agrupar o 1 e o 3, ou o 3 e o 6 primeiro, para fazer a soma. Either way, de qualquer maneira, either way, the answer is 10. De qualquer forma, qualquer maneira, a resposta é 10. 1 plus 3 is 4, plus 6 is 10. 3 plus 6 is 9, plus 1 is 10. Fizemos as contas, os dois lados dão em 10, né? The same thing with multiplication. If we have the numbers 2 times 3 times 4, we need to choose which pairs we want to multiply first. Então, se temos os números 2, 3 e 4 multiplicados, temos que escolher. We have to choose. Temos que escolher quais que vamos multiplicar primeiro. 2 times 3 is 6. 2 vezes 3 é 6. Times 4 is 24. Vezes 4 é 24. Or 3 times 4 is 12. 3 vezes 4 é 12. Times 2 is 24. Vezes 2 é 24. Same answer. Mesma resposta. However, porém, just like with the commutative property, igualzinho à propriedade comutativa, the associative property does not apply to subtraction or division. A propriedade associativa não se aplica, não funciona a subtração ou divisão. So, A minus B minus C, it does matter which ones we group. Com A menos B menos C, importa, it does matter, importa sim. Quais pares agrupamos primeiro? Same thing with division. Mesma coisa com divisão. It does matter. Sim, importa. Vê como estou enfatizando usando it does matter. It does matter how we group them. Como os agrupamos. Vamos falar um pouquinho sobre esse sinal aí, que é o igual com tracinho, desigualdade, né? Em inglês, o nome do símbolo é not equal, not equal. Então, se temos A e B não são iguais, dizemos A is not equal to B. A is not equal to B. Agora, quando estamos falando mais informalmente, usamos muito different, né? Diferentes. Então, não estamos usando o termo matemático de igualdade, mas o mais comum de diferença. They are different. E podemos notar que no inglês algumas pessoas vão dizer different from, outras different to e outras different than. E às vezes a mesma pessoa vai usar um desses três em contextos diferentes.
Algumas pessoas vão argumentar que uma é correta, outra não é, e que tem situações diferentes onde uma é correta. Mas a verdade é que você vai encontrar as três com o mesmo sentido. Então eu posso dizer A is different from B, A is different to B, A is different than B. Você vai encontrar os três com o mesmo sentido, que são diferentes. Então tem que aceitar, reconhecer que diferentes pessoas em diferentes momentos vão usar uma dessas três expressões com o mesmo sentido de serem diferentes. A is different from, A is different to, A is different than B. São diferentes. Agora vamos ver a terceira propriedade. Essa é a propriedade distributiva. The distributive property. Propriedade distributiva, distributive property. Essa propriedade também é chamada da propriedade distributiva da multiplicação. The distributive property of multiplication. Porque ela realmente é uma explicação do jeito que a multiplicação funciona com respeito à adição. Então, é uma propriedade da multiplicação com respeito à adição. The distributive property of multiplication with respect to addition, com respeito à adição. A pronúncia da palavra em inglês é distributive. Distributive. A ênfase é no tri, distributive. Vamos começar a falar sobre essa propriedade distributiva com um exemplo, depois a gente chega numa definição. Em inglês, let's talk about this first with an example, and later on, then we'll get to a definition. O nosso exemplo é simples. 5 vezes 6, claro, 5 vezes 6 é 30. Mas esse não é o foco agora. O foco é o que nos diz a propriedade distributiva sobre a multiplicação. Our example is simple. 5 times 6. The answer is easy, 30. But let's not talk about the answer right now. Let's talk about the distributive nature of multiplication. This property says that when two numbers multiply each other, the effect of that multiplication is distributed equally to all parcels of those numbers. If we rewrite, se reescrevermos 6 as 1 plus 2 plus 3, 6 como 1 mais 2 mais 3, then we have 5 times 1 plus 2 plus 3. Aí temos 5 vezes 1 mais 2 mais 3. So, what does this mean? O que isso quer dizer? What does this mean? O que significa? Well, it means that the effect of 5 times, o efeito de 5 vezes, se sente, is felt by each of the add-ins. Is felt by quer dizer é sentido por. Felt vem do verbo to feel, sentir. Is felt está na voz passiva, que nem é sentido. Note que em inglês é add-in, em português parcela, esses elementos unidos pela adição. Portanto, o impacto da multiplicação é distribuído igualmente a cada parcela. The impact, o impacto, the impact of multiplication is distributed equally to each add-in. So we have 5 times 1, 5 times 2 and 5 times 3. Então temos 5 vezes 1, 5 vezes 2 e 5 vezes 3. Já que nós distribuímos
a multiplicação por 5 para cada parcela, o 1, 2 e 3, podemos efetuar a operação da multiplicação, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, aí somamos esses termos juntos. So, having distributed the multiplication to each of the parts of 6, we can multiply them and add them together. Agora nós vemos com essa propriedade que se a gente encontrar uma conta assim, 5 vezes a soma de alguns números, que nem nós temos aqui 1 mais 2 mais 3, temos duas maneiras equivalentes de fazer essa conta. When we see a problem 5 times 1 plus 2 plus 3, now we have 2 ways of solving this problem. Podemos fazer como fizemos no início, esse exemplo de cima, onde somamos 1 mais 2 mais 3 e nos dá o 6. Aí simplesmente multiplicamos. 5 vezes 6 é 30. We can do it like we did at the beginning. Add the numbers 1, 2 and 3 to get 6. Ou podemos também, ao invés de somar os termos, fazer a multiplicação, a distribuição da multiplicação. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Aí somar o resultado desses produtos. Também dá 30. Or we can do it like we have it on the bottom. Distribute the 5 to each of the pieces, multiply them, then add them together. Conversando sobre isso em inglês, então, one way of expressing this in English, uma maneira de expressar isso em inglês, é dizer assim, is to say the following. The product of the sums, o produto das somas, is equal to the sum of the products. The product of the sums equals the sum of the products. O produto das somas é igual à soma dos produtos. E nós falamos sobre isso como a propriedade distributiva da multiplicação com respeito à adição. Esse foi nosso exemplo. Mas também se aplica à subtração. Now, we called this the distributive property of multiplication over addition. It also applies to subtraction. The multiplication can be distributed even if the numbers are being subtracted and not added. E agora chegamos ao final dessa lição sobre as propriedades das operações e vimos 3 propriedades: a comutativa, associativa e distributiva. So we've arrived at the end of this lesson on the properties of operations. Let's quickly review what we learned. We learned 3 properties: the commutative property, associative property and distributive properties. E agora, qual o próximo passo, então? Bem, se você acaba de assistir esse vídeo, então vai lá, escuta o vídeo que é só em inglês, vê se você capta todo o sentido, todas as palavras, as pronúncias em inglês, usando essa matéria aqui, essas explicações, como uma ajuda. Se não, você volta aqui e tira as dúvidas. Claro, as expressões que eu uso nos 2 vídeos não são idênticos. Eu não estou memorizando isso, então as palavras não são idênticas, as expressões não são idênticas, mas são semelhantes o bastante para essa lição ajudar no entendimento da outra. Então, ficamos por aqui. Até a próxima, meu amigo, minha amiga. Tchau.